Olá, turma do sétimo, tudo bem com vocês? Aqui o professor Hamilton. Hoje nós vamos falar dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos no espanhol são praticamente iguais ao português, né? Nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Agora, antes da gente começar a falar dos encontros vocálicos, é importante que vocês conheçam bem as vogais fracas e as vogais fortes. No espanhol, o A, o E e o O são sempre vogais fortes. O I, o U e a Y, que é o nosso Y, são sempre vogais fracas. Agora um detalhe, se o I e o U estiverem acentuados, estas vogais passam a ser vogais fortes, ok? Então, ditongo. Existe o ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? É o encontro da vogal fraca mais a vogal forte. Ditongo crescente. Uma vogal fraca mais uma vogal forte. Ditongo decrescente. Eu tenho uma vogal forte mais uma vogal fraca. É o decrescente. Uma forte mais uma fraca. Ok? Então, esses são os dois tipos de ditongo, que também existem no português. E o tritongo, como é que é formado? O tritongo é formado sempre por uma vogal fraca, uma forte e uma fraca, tá certo? Então, uma fraca, uma forte e uma fraca. Sempre nesta sequência, não pode mudar. Esse é o tritongo. E o hiato? Bem, no espanhol nós vamos ter dois tipos de hiato. Nós temos o hiato natural, que é o encontro de duas vogais fortes, tá certo? E nós temos o hiato acentuado, que é o encontro de uma vogal forte mais uma vogal fraca quando ela vier acentuada, no caso do I ou do U, tá certo? Ou você pode ter também o seguinte, uma vogal fraca acentuada, o I ou o U, mais uma vogal forte. Então, eu vou ter dois tipos de hiato. Repetindo, o hiato natural, duas vogais fortes. O hiato acentuado, uma vogal forte mais uma vogal fraca acentuada, ou uma vogal acentuada, uma vogal fraca acentuada, mais uma vogal forte, ok? Então, estes são os três encontros vocálicos. Como eu já falei, é praticamente igual ao português. Agora, uma dica importante, ainda com relação ao ditongo. Observe a seguinte palavra, ciudad, cidade, né? É C-I-U-D-A-D, ciudad. Nesta palavra, eu tenho o I e o U, tá certo? Eu tenho duas vogais fracas. Então você há de perguntar, professor, e aí? Quando eu tenho duas vogais fracas, no caso da palavra ciudad, eu tenho o quê? Meus queridos, é o seguinte, quando você tiver duas vogais fracas juntas, a segunda vogal, ela vai ser sempre mais forte na pronúncia. Portanto, duas vogais fracas juntas, esta palavra será classificada, este encontro vocálico será classificado como ditongo crescente. Ok, então? Bem, eu vou deixar uma tarefa escrita para que vocês classifiquem os encontros vocálicos, tá certo? Em ditongo crescente, ditongo decrescente, tritongo, ou hiato natural, ou hiato acentuado. Na atividade, eu vou deixar um pequeno resumo dessa parte teórica, ok? Um grande abraço.